Olá, olá. Bom, galera, no último vídeo nós vimos aqui como trabalhar com as expressões, né, numéricas. Tá? Eu vou deletar isso daqui, que agora é o seguinte: tudo que a gente está trabalhando aqui, nós já estamos usando a, a parte de orientação a objetos. Nós estamos trabalhando com objetos aqui, tá? Bom, como ainda é um pouco cedo para falar de objetos, já que nós estamos começando na fundamentação, eu vou excluir isso daqui e nós vamos trabalhar agora, tá? Esqueçam isso aqui, tá? E nós vamos trabalhar agora sem a orientação e objetos em si. Nós vamos trabalhar com o código mais simples aqui, tá? Então nós não vamos precisar mais desse negócio de p, ponto resultado e tal, entre outras coisas. Vamos trabalhar agora com as estruturas condicionais. Vou dar duas barras aqui. Estruturas condicionais. Ok. O que seria as estruturas condicionais? Nós vamos trabalhar com duas estruturas condicionais. Uma se chama if, e a outra se chama switch. A switch é um pouco mais complicadinha, quer dizer, é um pouco mais complicada que a if, né? Mas não é o caso de ser o fim do mundo, né? Então vamos lá. Como que se trabalha com o if? A sintaxe do if é if alguma condição, pode colocar, ou você pode colocar isso daqui, ou você não precisa colocar isso daqui, mas vamos por parte. Então if. Como que é o tipo de condição que esse if aqui trabalha? Ele trabalha com verdadeiro ou falso, tá? Apenas isso. Tá, mas como assim com verdadeiro ou falso? Dessa maneira aqui, ó. Se eu colocar o valor true aqui dentro, deixa eu só deletar isso aqui, tá certo. Se eu colocar if true e colocar system.out.println, se eu colocar dessa maneira aqui, e aspas temos que colocar certo, o que está dizendo? Se o if do inglês, no caso se é verdadeiro, então ele vai executar isso daqui, ok? Só que tem um problema. Eu posso colocar ele de duas maneiras, assim, né? E assim, fechando o parênteses. Só que o que que significa isso daqui, ó? Significa o seguinte: eu vou tirar aqui e vou digitar as duas coisas aqui. Vou colocar aqui linha de baixo. Então o que que vai acontecer? Ele vai apresentar isso daqui e isso daqui, mas vocês vão ver pelo seguinte motivo, olha só. Ó, certo e linha de baixo. Mas então se eu colocar false, ele também vai executar, porque quer dizer, ele não vai executar, mas agora vocês vão ver por que ele não vai executar. Como eu disse, o if só executa se o valor for verdadeiro, tá? Então o que está acontecendo aqui? Ele executou linha de baixo, mas não era para ele ter executado linha de baixo, porque linha de baixo teoricamente está aqui dentro. Não, você só não executaria em linha de baixo se você usasse as chaves, porque quando você usa o if sem colocar o abre e fecha chaves, ele só valida a primeira linha de baixo, ou seja, ele só executaria essa linha certo. Então, quando você muda ele aqui para isso, você está dizendo que dentro do if essas duas linhas fazem parte dele. Então agora se você der play, ele não vai executar nenhuma das duas. E se você remover aqui, ele só não vai executar a primeira linha que tiver abaixo dele. Já a segunda ele vai executar. Então, vendo essa forma como o código está estruturado, você poderia ver dessa maneira aqui, ó. Tá? System aqui não faz parte dessa condição. Mas, obviamente, você nunca coloca direto um valor false, porque você testa aqui uma condição, tá? Você já não coloca que ele é falso, que ele é verdadeiro, você faz um teste de condição. Então, como seria esse teste de condição? Vamos fazer um teste aqui com idade, tá? Então, vamos colocar int idade. Opa, idade é igual a 18. Opa, nossa senhora.
Isso aqui não é string não, tá? É igual a 18. Esse 18 significa 18 anos. Então agora nós temos que fazer uma condição. E para fazer essa condição, nós vamos usar os operadores lógicos, tá? No caso aqui, os operadores lógicos que nós vamos usar é esses daqui. Quem vai ser o primeiro operador lógico? O primeiro operador vai ser o menor que, maior que, menor ou igual a, ou que, né? Maior ou igual que, ok? Igual e diferente. Esses são os operadores lógicos, os operadores condicionais nosso aqui, tá? Que nós vamos usar na nossa estrutura condicional. Deixa eu só abaixar um pouquinho isso aqui. Então, vamos começar com o menor que. Então, se a nossa... Ó, agora vamos fazer a condição. Idade. Nós temos que o valor de idade é 18. Se idade for menor que 18... Ó, então está falando, se a idade for menor que 18, ele vai escrever menor de idade, né? Só que o nosso valor é 18, então significa que idade não é menor que 18. Então ele não entra aqui porque não é uma condição verdadeira. Idade é menor que 18? Não, idade não é menor que 18, idade é maior. Então ele não vai entrar aqui, ok? Só que aí vocês vão ver o seguinte, ó. Ele vai apresentar só isso daqui, né? Ele apresentou só isso porque isso aqui não é uma condição verdadeira. Mas nessa estrutura if existe uma condição que é o inverso da condição, que seja é o else, tá? Então else, olha só, maior. Então o que significa o else? Esses dois trabalham junto, ó, o if e o else. O else é o que é executado quando o if não é executado. Então o que vai acontecer? Ele vai fazer a pergunta: idade é menor que 18? Não, idade não é menor que 18. Então, ele vai entrar aqui e falar: a idade é maior que 18. Então, vamos dar o play aqui. Veja bem, ó, maior da idade e linha de baixo. Vamos só tirar esse linha de baixo aqui. E continua na mesma coisa, ó, maior da idade. Idade é menor que 18? Não, então ele é maior de idade. Só que agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos determinar aqui que ele vai trabalhar com as chaves, para você não ficar confuso. Sempre use o if e o else colocando chaves, tá? Eu só mostrei das duas maneiras diferentes, mas sempre que você for usar, coloque a chave. Não deixe sem a chave. Então, beleza. Agora, o que a gente vai... o operador que nós vamos trabalhar. Idade é menor que 18? Não. Agora, idade é menor ou igual que 18? Aí, o que ele vai passar? Menor de idade, tá? Só que aí no caso 18 já tem maioridade, então isso aqui não vale, né? Então, por exemplo, 17 aqui. 17 e vamos mudar aqui 17. Então vamos colocar aqui 18. Vai dar que ele é menor de idade, tá? Porque a idade é 17, ela não chega nem perto de 18. Agora, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer duas combinações aqui também. Vamos colocar int idade 2, que é igual a 17. O que nós podemos fazer? Idade é igual a idade 2? Está querendo saber se idade... Opa, deixa eu mudar isso aqui. Opa, idade 2, idade 1, pode ser idade 1. Está querendo saber se idade é igual a idade 1. Os dois são iguais, os dois são 17. Então, isso aqui vai retornar um valor verdadeiro. Que nós podemos colocar igual. E aqui nós podemos colocar não igual. Ok? Então, beleza. Só um momentinho.
Bom, vamos lá, continuar. Então, executou é igual. Então, se nós colocarmos isso aqui, 16, ele vai verificar. 16 é igual a 17? Não, não é. Então, ele vai falar não igual. Mas aí, você já pode fazer a condição também. Idade é menor que idade 1? Aí tá, menor. Não menor. Então, o que significa 16 é menor que 17? Sim. Aí ele vai imprimir que é menor, ok? Isso daqui também, ó, o diferente. Faz a seguinte pergunta, olha. Idade, ó, idade é diferente de idade 1? Ou seja, 16 é diferente de 17? Sim, é diferente. Não é diferente. Aí, o que vai ser? Sim, é diferente. Então, se nós colocarmos igual, igual aqui, ó, os dois que são iguais, vai falar 17 é diferente que 17? Não, é falso, tá? Porque isso aqui é igual, não é diferente. Então, aqui ele vai cair no falso. Não é diferente. Ok? Ó, não é diferente. Então, é assim que usa todos esses operadores aqui. E usa todos esses operadores com o condicional if, né? Bom, existe uma outra maneira de você fazer o if. Então, por exemplo, qual a maneira que a gente vai fazer? Tem if uma coisa. Aí depois tem como você colocar if else, tá? Não, no caso é else if, perdão. Else if outra condição. Deixa eu só colocar aqui true, outra condição e embaixo um else final. Ou seja, se existem várias condições, ou por exemplo, idade é igual à idade 1? Não, não é igual. Idade é maior que 200? Não, não é. Então, else, olha só, são três condições, hein? Ó, tá vendo? Não é nenhuma das duas. Vamos lá, executar? Quer dizer, aqui no caso ele está fazendo que é igual, né? Então vamos colocar um diferente aqui. Os dois são iguais, então ele não entra nesse primeiro caso. A idade também não é maior que 200, então ele não entra nesse caso. Então o que sobra é esse aqui, né? Então não é nenhuma das duas. Entenderam? O if é muito simples, é só dessa forma que você trabalha com ele, tá? Com condições. E esses aqui são as nossas vias condicionais que nós usamos para fazer as condições, ok? Então vamos passar agora. Isso aqui você não precisa deletar, não. Eu estou deletando aqui só para poder dar uma visibilidade maior. Vamos usar agora o switch, que é um novo, não, é uma outra forma de uma condição, tá? Então como que se escreve ele? Switch, olha só, switch, e vamos colocar o que vai dentro do switch? Idade. Então switch idade abre e fecha, ok? Agora case 2 pontos, ou seja, vamos supor esse case 1 aqui seria o valor desse atributo idade. Ou seja, o que tem dentro de idade? 17. Então vamos supor, caso a idade for 17, ele vai falar, olha só, é 17. Então vamos testar? Ó, então o que ele faz? Switch idade. Então eu passei para ele o idade, usando switch. Tem que colocar essa chave aqui. Aí usando a informação que tem dentro de idade, ele vai perguntar, caso, ele vai, quer dizer, fazer a seguinte condição, caso a idade é 17, 2 pontos, isso daqui é o que ele vai apresentar. Só que agora vocês vão ver uma coisa muito interessante, ó. Veja o seguinte, aqui ele vai perguntar, caso 18 é 18. Ele vai apresentar os dois, olha só. Mas aí você fala, pô, mas idade é 17, não é 18. Então, só que tem uma coisa nesse switch que é o seguinte: se ele executou essa linha aqui, ele vai executar. Se ele executou uma linha, ele vai executar todas as linhas que tiver abaixo dele até sair aqui, sair das chaves.
Então, tanto que se você fizer isso daqui, ó, pular uma linha e colocar isso daqui, e colocar 16, ele não vai executar essa linha. Por quê? Primeiro ele vai perguntar, caso é 16, imprima 16. Mas não é 16, então ele vai pular dessa linha, ele vai pular para essa linha. Caso seja 17, é 17. Então, quando ele aceitar que essa linha aqui é válida, ele vai imprimir, ele vai entrar e executar todas as linhas de baixo. Então, olha só como que vai ficar. É 17, é 18, mas não entrou no 16. Tá, aí agora vem a seguinte pergunta. Tá, mas e como que eu faço para executar só a linha 17, sem que ele execute a linha 18? É simples. Você vai colocar uma palavra reservada aqui, que se chama break. Essa palavra reservada break, porque é o seguinte, ó, ele vai executar o 17, vai executar essa linha e vai executar o break. O break significa quebrar aqui no nosso caso. Então o que, que ele vai quebrar? Ele vai quebrar a execução dessa linha. Então, por exemplo, ele executou essa linha e depois que ele executou essa linha, ele vai quebrar a execução, impedindo ele de cair aqui. Agora olha só como vai ficar. É 17, tá vendo? Ó? Ele quebra a execução aqui. Então, embaixo de cada linha que você faz no switch, você deve colocar um break para que ele execute a linha e quebre a execução dessa linha, ok? Então, por exemplo, deixa eu descartar esse daqui. Se eu mudar esse daqui para 16, ele vai a 16. Se eu mudar 18, ele escreve 18. Mas da mesma forma, se eu marcar aqui, ó, tô comentando ele, então ele não vale mais. Se eu marcar aqui agora que ele é 16, ele vai executar as três linhas, viu? É bem desse jeito. Então coloca o break para quando ele executar a linha, ele quebra essa estrutura switch e sai fora dela, ok? Agora tem ainda mais uma coisinha que vocês devem entender sobre esse switch aqui. Ele tem casos, mas e quando eu entrar dentro de um switch e nenhum desses casos for o meu caso? Entendeu? E se ele tivesse 19 anos aqui, o que ele ia fazer se ele tivesse 19 anos? Ele não ia entrar em nenhum. Então existe uma outra palavrinha que chama default. Esse default é o valor padrão, ok? É o valor padrão. Então olha só como vai ficar. Default. Não é nenhuma das opções acima. Então o que que é? Ele vai verificar. Ele tem 16? Não. Ele tem 17? Não. Ele tem 18? Não. Pô, mas então o que que ele tem? Não tem nenhuma condição aqui 19. Então ele vai executar o default. Não é nenhuma das opções acima. Olha só. Bem simples, não? Bom, da parte de condicional é dessa forma que você usa, ok? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer agora o seguinte, vamos fazer um exercício de idade, ok? Nós vamos fazer descobrir se a idade da pessoa é maior ou não que 18, tá? Só que nós vamos fazer usando o switch, ok? Então vamos lá, ó, switch. Bom, usando o if você já viu no começo do vídeo, então vamos fazer usando o switch. Passamos o idade para o switch, ok? Passamos o idade. Agora nós vamos perguntar, caso a idade seja 16, ele vai escrever para mim menor de idade. Agora a gente copia isso aqui, vem aqui na linha de baixo. Aqui ele dá um erro porque você não pode ter cases com o mesmo valor. Então nós não podemos ter dois 16, então vamos pôr 17. 17 é menor de idade. Agora nós vamos colocar 18 maior da idade. Agora, por exemplo, 19, mesma coisa, maior da idade. Ok? Maior da idade. E agora nós vamos colocar aqui um default, ok? E vamos colocar,
e vamos colocar aqui. Mesma coisa, é impossível saber a idade da pessoa. Então vamos executar. Ele tem 18, então ele é maior de idade. Se ele tem 19, ele é maior de idade. Se ele tem 17, ele é menor de idade. 16, menor de idade. Agora eu vou colocar 15. 15 não está em nenhum lugar aqui. Então o que vai falar? Impossível saber a idade da pessoa, né? Então, esse daqui foi a estrutura if e a estrutura switch, tá? Vocês aprenderam o if else e a estrutura switch. Todas essas são condicionais, ok? Bom, na próxima aula nós não vamos mudar para uma nova estrutura. Nós vamos aprender, porque aqui, ó, até agora nós estamos digitando aqui no programa, mas num programa, quem digita é o usuário e não o programador que coloca o número 17 e pronto, entendeu? Então, no próximo vídeo, nós vamos criar uma entrada de valores aqui usando o teclado, entendeu? Então, o usuário, quando executar o programa, vai poder estar colocando o valor aqui pelo teclado, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.